Vamos para nossa sintonização, tomar nosso cafezito juntas, ou se você está ouvindo em outro momento, esteja na sintonia com as reflexões aqui trazidas, pegue seu chazinho, traga para o seu momento, lembrando que as reflexões são atemporais, você pode escutar qualquer episódio e sintonizar com a mensagem. Hoje nós temos aí a Lua que está em Libra no céu, amanhã ela entra na fase cheia, o ápice da lunação, e a frequência do dia vibrando no espelho harmônico no Tzolk'in. E essa simbologia do espelho conectada à lua, quase cheia em Libra, conduz àquela analogia de Freud que com certeza você conhece, que nós somos espelhos, ou seja, nós vemos no outro o que está dentro de nós, ainda que nós não estejamos prontas para reconhecer isso, porque é desafiador você reconhecer aspectos negativos que está observando ali no outro, né? Enfatizando muitas vezes, julgando muitas vezes. Então, é preciso olhar mais de perto para analisar o que te liga àquilo. Por que aquilo se apresentou para você naquele momento da sua vida? Que tomadinha sua que está ligada e está espelhando determinadas coisas para os seus próprios reajustes internos. O tom harmônico, ele é o tom da lapidação, e essa é uma observação consciente para que você se lapide diariamente, é levar para os seus dias, entender, opa, se eu sentir aqui raiva com determinada coisa que o outro fez para mim, ou se eu sentir isso, se eu sentir aquilo, né, por que isso chegou neste momento, né? A serviço de que essa sensação me chegou? Isso aqui é uma chave. Então, só há mudança quando você passa a ser uma observadora consciente das suas próprias projeções, inclusive, espelhadas nos outros. No processo da formação da nossa identidade, nós trazemos muitos espelhamentos ali do ambiente que nós fomos inseridos na nossa infância, dos nossos pais, e aí esses espelhamentos, eles nem sempre condizem com o nosso verdadeiro eu. Então, para você conhecer o seu verdadeiro eu, é preciso adentrar em um processo de autoconhecimento, né, para você se desidentificar de certas projeções, de certos espelhamentos, e se entender livre desses lugares condicionados, desses lugares externos, né? Entender o que é seu de verdade, o que brota de você de forma genuína. Por isso que é um bom exercício diário, é uma coisa para se levar para a vida, na verdade, todos os dias. É que quando você sentir algo que te atravessa, algo esquisito, seja em alguma conversa que não caiu ali bem, seja uma discussão, um embate, né, com alguém, é você parar e observar, né, perguntar o que é meu disso aqui, o que é uma projeção da pessoa sobre mim, ou o que é uma projeção minha sobre a pessoa, né? Essa situação aqui, ela veio me ensinar o quê? O que me ligou a essa experiência? Porque alguma coisa tem ali, né? Algum fio solto para você ser observado em você. Porque nem sempre é nosso, né? Às vezes é da pessoa projetado em nós e às vezes é nosso projetado na pessoa. Então, se incomoda, né, a nós, geralmente é nosso, né? E se passa por nós, se cruza o nosso caminho, isso veio a serviço de algo. E esse trabalho, lindeza, de desidentificação, ele é importante dentro dos seus próprios complexos internos. Então, por exemplo, você tem um complexo de rejeição. Então, sempre atrai pessoas que te rejeitam ou se sente rejeitada, mesmo que nada disso aconteça ali, as pessoas não estão te rejeitando, isso é algo que já reside dentro de si, e aí isso é um reflexo de complexos que moram do lado de dentro. Então é preciso um caminho para se desidentificar desses complexos, passar a se aceitar, né, antes de querer a aceitação das pessoas. Esse é o primeiro passo. A não rejeitar, muitas vezes, a sua autenticidade, a sua forma de ser, né, essa questão de querer se encaixar. E aí, né, é um processo a se fazer interno. E isso acontece muito nas relações
questões, inclusive, de querer se encaixar no mundo do outro para você pertencer ali ao mundo do outro. E aí você acaba rejeitando a sua individualidade. E aí, ao rejeitar a sua individualidade, qualquer coisa que o outro faça, né, coloque um limite ou imponha os seus limites, você vai sentir como uma rejeição. E aí isso se projeta como um espelho, né, o que vem atraído aí por ressonância na sua vibração, geralmente são pessoas que enfatizam alguma dor, né, porque isso está vibrando e consequentemente está sendo atraído por você. Então, aí vem as pessoas ali que passam por cima das suas necessidades, quando você rejeita a sua individualidade, por exemplo. E aí vem a pessoa ali que planeja a sua agenda, né, e você que se vire para encontrar um espaço para você dentro dos seus dias, e passa ali, né, por cima de todas as suas necessidades, e você não coloca os limites, porque você rejeita a sua individualidade, tem os medos, tem os complexos internos. E aí o aprendizado é justamente trabalhar esses complexos de rejeição, né, por exemplo, que eu estou falando, e começar a atrair uma dinâmica mais saudável para a sua vida, dentro das suas relações, né, operando dentro de uma outra frequência. E os complexos internos, né, eles atraem por vibração, então, e ressonância, pessoas que estão no mesmo campo quântico. Então, vamos imaginar um campo quântico como várias linhas se cruzando aí na sua energia para todos os lados, em várias frequências atuando, padrões, né, energéticos. E você está ali dentro de um padrão vibracional com as suas questões, né? Como a gente está falando aqui de relacionamento dentro da energia da Lua em Libra no céu, você vai ali e atrai para sua vida a pessoa dentro de um encaixe para você se relacionar. Isso para qualquer relação, tá? Sejam amizades, parcerias, relacionamento mais íntimo. E aí, esse encaixe ele vibra em aprendizados que vão durar um tempo indeterminado, né? Tem pessoas que continuam com você, mesmo você curando suas questões, fazendo um processo mais consciente, porque a pessoa também vai se reajustando, ela topa, seja até inconsciente, muitas vezes, naturalmente, fazer os reajustes, né? Conforme as questões vão acontecendo ali nas relações. E aí, esse encaixe, ele vai trazer certas projeções diretas, principalmente dentro de relações mais íntimas, porque isso se torna mais perceptível, né? E aí, para sanar isso, é preciso ir se desidentificando de certos complexos. Por isso, lindezas, que se relacionar é tão complexo, né? Porque você se relaciona não só com a pessoa, mas você se relaciona além de todo o campo familiar que essa pessoa traz, todas as bagagens que ela traz, você também está se relacionando com as suas próprias projeções, né, trazidas ali no processo de se relacionar. Então, o relacionamento não é só romance, né? Apesar de ter essa parte maravilhosa das coisas boas, é, só essa parte, na verdade, é mostrada ali nas histórias infantis, dentro dos contos de fadas, que todas nós, né, somos inseridas quando a gente é criança. Então, relacionamentos aqui são para a evolução, de uma perspectiva aqui mais madura e mais adulta da vida, né? Precisa querer fazer com que as relações deem certo, porque se relacionar com nós já tem uma certa complexidade, né? Bastante, na verdade. Então, quantas vezes você não levanta aí de saco cheio de tudo, de mau humor, nos seus dias, outros dias você está feliz, alegre, contente, se sentindo realizada, outros dias você está se sentindo frustrada. Imagina isso, né, junto com as questões do outro. Então você precisa lidar com isso e com tudo que o outro também carrega. E aí, eu falo que precisa querer muito, né, fazer com que uma relação aconteça. Precisa querer e também entender que duas almas elas se encontram a fim de se lapidar juntas, de construir um caminho juntas, de se reajustar juntas e de entender as projeções que vão surgindo diante dos desafios, né, dentro da relação. Então, há um campo vivo
dentro dos relacionamentos, que a todo momento acontece quando vai se colocando ali substância nesse campo vivo para essa relação continuar acontecendo. Por isso que tem relações que duram uma vida inteira. Por quê? Porque há um campo vivo, né, assim como tudo, e nessa relação, as pessoas aprenderam essa dinâmica de colocar substância, de querer, né, fazer acontecer. E aí, quando só uma das pessoas coloca substância e a outra não, a frequência de uma vai mudando e daí da outra não vai. E aí a gente já sabe, né, que vai acontecer em algum momento a ruptura, o rompimento, porque alguém não se disponibilizou para a experiência por completo. Relações ou se entrega, assim na relação com você, né, primordial com você, e na relação com o outro, ou se entrega e se vulnerabiliza, ou não tem relação, né? Porque achar que só vai viver de romance da parte boa e maravilhosa é uma completa ilusão, né? Essa é uma mentalidade talvez mais infantil ali do conto de fadas, dentro de um condicionamento, né? De amadurecimento da própria psique. Então, adulto se relaciona dentro de um outro espaço, dentro de uma lucidez que é atingida dentro do próprio desenvolvimento pessoal individual. Então, quando você entende no seu processo individual que se relacionar com você é importante, né, é o relacionamento mais importante, na verdade, você entende muito mais claramente as projeções, né, o dar substância para aquilo acontecer, inclusive, né, e você entende também que com o outro também terão pontos desafiadores, porque dentro da relação com você já tem, né, faz parte da experiência humana. E aí é se perguntar o quanto duas pessoas estão dispostas, o quanto você está disposta, né, de fazer acontecer. Porque é nessa vulnerabilidade, é nessa disponibilidade, e aqui é vulnerável no sentido de você ser o que você é, né, sem as máscaras usadas ali para conquista, né, para viver o romance. Sabe aquelas figuras do Dom Juan? Isso é um arquétipo, né? O Dom Juan, ele promete mundos e fundos dentro de um arquétipo aqui masculino. E aí no final ele não tem essa força para bancar porque ele não tem a maturidade ainda, né, na construção do próprio caráter, da própria psique, numa fase mais adulta, né? E aí tem muito ego ali na operação, né? E a mentalidade presa na imaturidade ainda. E aí dentro desse padrão do Dom Juan, ele atrai a menina também na formação da maturidade, que ainda está infantil em alguns aspectos, de acreditar que os príncipes existem, que alguém vai vir salvar ela de alguma coisa que esteja acontecendo no momento. E aí, né, até o que acontece dentro dessa dinâmica, até esse Dom Juan partir, abandonar, né, que é bem um comportamento, na verdade, esperado, ou enganar, né, ou trair, até né, essa menina despertar e amadurecer e cair na real e aí, né, ultrapassar para uma fase de uma maturidade, de ganhar essa experiência. E aí, lindeza, relações profundas, elas são construídas nesse lugar que eu tô falando, de disponibilidade e de vulnerabilidade. Fora isso, é um lugar de superficialidade, de máscaras, né, de partes ali que ainda não estão maduras para se relacionar dentro de algo que ganhe substância, dentro desse campo vivo, né, que é um relacionamento. Quando acontece a união de duas pessoas, há um campo esse relacionamento, ao campo individual de cada um e ao campo do relacionamento, o campo energético. Então, e aí derrubar esse conto de fadas, né, para despertar para as projeções que são colocadas nisso, né, para dar substância ali com coisas agregadoras e trabalhar os próprios complexos, né, e questões de desidentificação, inclusive do ego, né. Então, é importante, diante de tudo isso que eu estou trazendo hoje, você ir trabalhando o desapego, esse deixar ir de partes suas que te ligam aí
a medos que residem internamente, a complexos seus, para você se abrir cada vez mais para experiências profundas e verdadeiras na sua vida, sem medo, né, de ser o que se é. É você entender as suas imperfeições, entender aqui também que ninguém é perfeito, mas quando duas pessoas decidem fazer esse campo, dar substâncias necessárias e trabalhar seus complexos e projeções, porque elas vão aparecendo no decorrer, né, dos relacionamentos. Às vezes passam anos e alguma coisa surge. Então, é você ir se trabalhando, né? Amanhã eu quero falar sobre dependência emocional, porque a Lua vai estar cheia em Libra, acho que é um bom tema para também trazer aqui dentro da questão dos relacionamentos. Então, é isso. Tenham um ótimo dia, reflitam sobre tudo que foi trazido e a gente volta a sintonizar por aqui. Namastê.